Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, começando em versículo 12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes foi blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único sábio, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Vamos orar. Pai de misericórdia, clamamos a Ti, Senhor, nesta noite, pedindo graça, pedindo misericórdia. Se o Senhor não agir, se o Senhor não tocar, se o Senhor não revelar, se o Senhor não fazer, secaremos e morreremos. Mas, Pai, pedimos a Tua graça, confiamos em Ti. Confiamos, Pai, que Tu és o Criador, sustentador e Salvador da nossa alma. Vem em nome de Jesus sobre nós. Pai, queremos nos humilhar diante de Ti, queremos nos quebrantar diante de Ti, queremos nos prostrarmos diante de Ti, reconhecendo que só Tu és digno de glória e louvor. E que nós precisamos de Ti, e nós precisamos de graça e de misericórdia. Vem sobre nós, Pai, ensina-nos, em nome de Jesus. Amém. Lembrando, irmãos, que isso aqui não é uma fantasia. Isso aqui não é algo inventado. Isso aqui não é algo escrito pelos homens. O que estamos lendo aqui é a palavra pura de Deus. E Paulo, ele fala em versículo 12, começando aqui, dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que antes foi blasfemo, perseguidor e injurioso. Coloca o dedo aqui, vamos voltar para Atos, capítulo 9. Para nós analisarmos o que Paulo está dizendo aqui nesses versículos. O que significa que ele foi blasfemo, perseguidor, injurioso. Atos 9, começando em versículo 1, e Saulo. Saulo, o Paulo antigo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu.
E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus. Jesus se manifestando a Saulo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E em versículo 13, quando Deus manda Ananias para Saulo, respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Paulo, começando no versículo 1, ele estava naquela época chamado de Saulo, diz que respirando. Era algo que era parte dele, ele estava soprando ira, soprando raiva, soprando frustração por causa do evangelho de Cristo. Agora é interessante notar que Paulo, ou Saulo aqui, não estava contra Deus, de forma nenhuma. Ele era muito religioso, confiava muito em Deus, acreditava em Deus, mas em Jesus, não. E ele respirando ameaças e mortes. O cara quer sangue, ele quer matar, ele quer destruir, ele quer acabar com os crentes. Ele quer terminar com os seguidores de Jesus, limpar esse homem da história do ser humano, apagar o nome de Jesus na face da terra. Isso era Saulo. Nós vemos em Atos 26, ele conta seu testemunho, dizendo, Atos 26, versículo 9, bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. O que, Paulo? O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Então eles estão votando, devemos matar ou não? E quem votava contra eles para matar eles era Paulo. Paulo, vamos matar? Vamos. Levantava a mão. Aquele discípulo lá que encontramos, que foi preso, vamos matar? Vamos, gente, vamos matar. Versículo 11, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas persegui. Essa é a vida de Saulo. E Paulo, ele vai escrever para Timóteo, e com certeza Timóteo sabe da história de Paulo. Mas ele vai dizer, eu dou graças, eu estou grato ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso. Agora, presta atenção, se Jesus fosse tratar Paulo com toda a ira dele, como Paulo estava tratando os cristãos com toda a ira que ele tinha. Se Jesus fosse tratar Paulo do mesmo jeito, Paulo ia sumir, ia desaparecer, não ia aguentar, ele ia ser destruído, derrotado, esmagado, completamente destruído, pela ira de Deus, de Cristo sobre ele. E Jesus podia ter feito isso. Mas Jesus, em vez de fazer isso, ele escolhe encontrar Paulo naquele caminho de perseguição. E Paulo escreve dizendo,
Dou graças ao que me tem confortado a Cristo Jesus, porque me teve por fiel, pondo-me no seu ministério, algumas traduções dizem. Jesus me colocou no ministério dele, a mim que antes foi blasfemo, perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia. Porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Sabe, esse Deus aí popular que ajuda você a conquistar sonhos, que dá para você vitórias, casa, bens, negócios, esse Deus aí Paulo não conhecia. O Deus que Paulo conhecia era um Deus de um evangelho que transformava almas. Que abria o coração do homem, abria o peito, fazia uma cirurgia e colocava dentro do homem um coração novo. Como Jesus fez com Paulo. Ele tira aquele coração de ódio, de raiva, de blasfemo, perseguidor, injurioso. Ele bota lá dentro um coração novo. Esse é o Deus que Paulo conhece. Esse Deus aí, Papai Noel, barbudo, gordo, solta aí, não é um Deus da Bíblia, não é um Deus do Evangelho. Paulo conhecia um Deus que transformava com misericórdia. E primeiro ponto, por favor, não deixa isso cair para o chão. Pega essa. Paulo vai falar que ele era o maior dos ímpios, o pior dos ímpios. Interessante que naquela época você tem o Nero, você tem o César, você tem governadores e outras pessoas que faziam coisas erradas. Grandes pecadores, podemos dizer. Mas Paulo chega e falou, gente, vocês sabem quem eu sou? Eu sou os maiores, o maior dos pecadores. Se Deus pode pegar o maior dos ímpios e colocar ele no seu ministério, será que Deus pode usar você também no ministério dele? Se Deus podia transformar Paulo, usar Paulo, pegar Paulo e você, tem esperança para você e eu sermos usados no ministério de Deus, se Paulo pudesse ser usado. E ele disse aqui que ele me teve por fiel, pondo-me no seu ministério. Alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Jesus, ele pega um perseguidor e ele transforma nele num pregador. Ele pega um blasfemo e ele vai transferir ele para um abençoador. Ele pega um injuriador e faça ele um instrutor da fé cristã. Um professor, um apóstolo de Cristo. E eis aqui a melhor mensagem do seu dia. Jesus transforma. Jesus muda. Jesus entra, penetra e transforma. Quando Jesus faz algo na vida de alguém, a pessoa não fica do mesmo jeito. O coração dela é mudada. E os remédios e psicologias e outras coisas que o homem tenta usar não funciona, mas o que Jesus dá, funciona. Agora, em 15, ele fala que ele é o principal dos pecados. Vamos ler 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Não rejeita isso. Ele está dizendo, não rejeita o que eu vou falar. Que Cristo Jesus veio ao mundo para dar 1 milhão. Não. Para dar um carro novo. Não. Para dar uma casa nova. Também não. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Pregador, eu fui salvo.
mas continua no pecado, você foi salvo de quê? Será que tem ladrão cristão? Fornicador cristão? Não, não tem isso. Então, um pecador salvo é um pecador que não continua no ato dos seus pecados. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Agora, note isso, 16. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Agora, no evangelismo, você vai encontrar dois tipos de pessoas. A maioria vão ser daquele tipo que falam, eu não preciso de Jesus. Talvez com seus lábios vão falar outra coisa, não, preciso de Jesus, mas com sua vida mostra que eles são autossuficientes, que pelas obras eles conseguem entrar no céu, que não precisava Jesus vir, morrer, ressuscitar e voltar à destra do Pai. A maioria dos pecadores estão nesta condição, mas há alguns que dizem, eu pequei tanto, fiz tanta coisa errada, cometi tanta besteira, que não há salvação para mim. Meu coração, minha alma está tão suja, que Jesus não consegue limpar. E Paulo ele vai quebrar esse argumento. Lembra que nós falamos sobre a lei? A lei funciona com aqueles que estão na sua alta justiça, que não precisam de Jesus. A lei vem destruindo essa. Mas agora Paulo vai tratar os outros, dizendo, eu sou o príncipe. Pensou que você é tão mal, tão pecaminoso que Jesus não consegue tratar a sua situação? Eu sou pior. Por que, Paulo? Porque eu tive a coragem de perseguir o corpo de Deus no nome de Deus. Blasfemo, injurioso, perseguidor. Ninguém pode fazer algo pior do que esse, de machucar, quebrar, destruir o nome de Jesus. Então, primeiro, um ponto para a gente entender, quando, por exemplo, estamos tratando pecadores, e alguém fala, não, eu sou tão mal, eu sou tão pecaminoso, que Deus não consegue tratar a minha situação, está aqui a resposta. Paulo diz que ele foi o príncipe dos pecadores. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Faz todo sentido Paulo falar isso. Vendo a condição em que ele estava e a graça que alcançou a vida dele, com certeza o louvor que vai sair da boca dele vai ser algo assim. Ao Rei dos séculos, imortal, seja glória, poder, honra, agora e para sempre. Amém. É aqui que eu quero tratar um ponto que nós vemos Paulo, quando ele evangelizava com ousadia, com coragem. E eu queria tratar esse ponto, porque aqui nós vemos como Deus trabalhou na vida dele e como Deus colocou ele no ministério e como Deus estava agindo através da vida de Paulo. E Deus não consegue usar covardes. Ele não pode usar covardes. Mas talvez tenha um vizinho, parente, alguém na rua, e a gente sabe que precisamos ir até aquela pessoa e pregar, falar sobre Jesus, conversar com aquela pessoa sobre as coisas de Deus. Mas sentimos
fracos, sentimos sem vontade. Nós não temos forças para fazer isso. Como é que nós lidamos com o temor do homem no nosso evangelismo? O que nós fazemos quando não temos coragem, disposição a fazer essa tarefa, como Paulo tinha? Eu queria começar em Isaías, mostrando alguns textos que têm me ajudado muito. Isaías 51. Isaías 51, 7 e 8. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, povo em cujo coração está a minha lei, ou seja, o cristão. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbais pelas suas injúrias. Muitas vezes, quando nós vamos evangelizar ou falar sobre Jesus, pensamos, mas e se a pessoa rejeitar? Se a pessoa zombar? Se a pessoa rir na nossa cara? Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Por quê? Agora ele vai dar razão de a gente não temer o homem. Porque a traça os roerá como a roupa, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Hitler riu do evangelho, e ele agora, o corpo dele está em pó, está debaixo da terra, sepultado em pó. Ele riu do evangelho, mas não existe mais. Só que o evangelho continua. Roma perseguiu, matou cristãos e caiu o Império Romano. Mas o evangelho continua. Então, quando você leva o evangelho para alguém, lembra que aquela pessoa é feita de pó. Isso não significa que você vai desvalorizar a pessoa, mas ela é fraca. Pode até zombar, pode até rir, pode desprezar, desconsiderar, mas é apenas pó. Nota o que Jesus fala em Mateus 5. Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo dizerem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quando você sai para evangelizar, quando você vai falar com alguém sobre Jesus, só pode acontecer coisa boa. Primeiro, ou a pessoa aceita, ou pelo menos sai refletindo, ou a pessoa rejeita. Se você prega o evangelho, fala o evangelho da forma correta para qualquer pessoa, ou a pessoa tem que concordar, pensar, refletir e aceitar ou rejeitar. Se a pessoa ficou naquele meio, não sei o quê, né? Você não pregou o evangelho da forma clara e direta que fez ela entender, que sentiu e tocou no coração dela. Quando tocar no coração dela, tem que haver uma reação. Então, ou a pessoa aceita, considera, pensa, sai refletindo e lembra do que você falou para ela quando está deitado na cama para dormir, ou a pessoa rejeita. Se a pessoa sair refletindo, pensando, ou até aceitou naquele momento, glórias a Deus. Se a pessoa rejeitou de cara, o que Jesus falou aqui? Falou, que é isso? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo dizerem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos. Então, se você levar o evangelho para alguém e rejeitar, glórias a Deus.
Se você levar e aceita, glórias a Deus. Só pode sair coisa boa. Aí você diz, mas nossa, eu não tenho coragem, é muito difícil. Como discípulo de Jesus, você assinou um contrato completo, 100%, entregando tudo. Jesus ele vai falar em Lucas 14, 27. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui é o contrato que você assinou para ser um cristão, um discípulo de Jesus. Se você ama mais a sua vida, você ama tanto que não está disposto a sair e evangelizar, você tem medo. Então você está negligenciando esse contrato. Você ama mais a sua própria vida, mais a sua própria aparência, mais a sua própria, qual que é a palavra? Sua própria, seu próprio nome, sua própria fama, do que a outra pessoa. E muitas vezes, quando eu preciso conversar com alguém, falar com alguém, e eu não tenho coragem, eu lembro desse versículo. Ou eu posso amar a mim mesmo, fazer o que eu quero, amar a minha própria vida e fazer do meu jeito, e desobedecer a ordem de ir. Ou eu vou odiar a mim mesmo. Eu vou negar a mim mesmo, eu vou fazer a vontade dele, e eu vou até aquela pessoa. Paulo, que está escrevendo para Timóteo, ele fala em 1 Coríntios 9, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Você quer tomar o mai para você? Eu não quero pregar, eu não quero falar do evangelho. Então tá aí um mai para você, toma. Toma um mai para você. Se você não quer pregar o evangelho, porque ai de mim se eu não prego o evangelho. Está dizendo então que eu preciso ser um Paulo? Não estou falando isso. Mas quando você tem oportunidade, prega o evangelho para o vizinho, no mercado ou saindo, toda oportunidade que você tiver, prega o evangelho com ousadia. E uma coisa que eu incentivo vocês a fazerem é fazer o que Paulo está fazendo aqui. Conta o seu testemunho para as pessoas. Muitas vezes, quando nós vamos falar sobre o evangelho, sobre Jesus para as pessoas, nós usamos palavras difíceis que elas não entendem. Um pecador não entende a palavra graça, não entende a palavra arrependimento, não entende a palavra Jesus. Os ímpios de hoje nem entendem o que significa Deus. Então você começa a falar dessas palavras e é difícil eles entenderem o que você está dizendo. Mas quando você chega com uma história de algo que Deus fez na sua vida, faz mais sentido para eles. O meu amigo que fumava antes de encontrar Cristo e parou de fumar depois que encontrou Cristo, quando ele está na rua evangelizando e ele encontra alguém que está fumando, mas sabe que precisa parar, ele fala, é a minha história. Eu era igual a você. O que houve? Jesus fez isso na minha vida. Assim, 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 foi assim. Eu abandonei e agora estou servindo a Jesus. A pessoa entende mais fácil. E é por isso que eu gosto muito de evangelizar jovens. Porque eu sou jovem. Eu sei como é ser jovem. Eu sei das experiências de um jovem. E quando eu preciso aproximar um idoso, falar com um idoso, é muito mais difícil. Na verdade, deveria ser ele pregando o evangelho para mim. Mas
é muito mais difícil, porque eu não sou idoso, eu sou apenas um jovem, mas com jovens é muito mais fácil. Porque eu sei mais ou menos de como é ser jovem. Então, quando você está falando do evangelho para alguém, fala do que Cristo tem feito na sua vida. Eu era assim. Acho que o irmão Felipe se converteu num carnaval, né? Então, tá aí uma história. Eu festejava, eu ia nas festas, eu sei como é, mas agora a minha vida é assim. Acho que a irmã Rosângela gostava muito de rock, né? Então ali, outro exemplo. Eu ouvia muito rock, mas Jesus me transformou. E essas histórias, esses testemunhos, faz um impacto na vida das pessoas. E o interessante é que Timóteo, ele sabe da história de Paulo. Só que Paulo vai contando de novo para Timóteo. Eu era assim, injurioso, blasfemo, perseguidor, mas a graça me alcançou, a misericórdia me alcançou. Amém. Que o Senhor possa nos fortalecer, nos instruir, nos guiar, nos orientar nessa obra urgente. Essa passagem tem me pesado a semana inteira. Eu estava chorando sobre essas palavras hoje à tarde. Quando Paulo diz, eu dou graças ao que me tem confortado. A mim dantes que foi blasfemo, perseguidor, injurioso. Eu fui o pior, mas houve uma transformação. Ainda pode acontecer hoje. Essa transformação é possível hoje, e o meu clamor para Deus é que isso venha acontecendo hoje. Aqui, não lá na China, não lá na Índia, não, aqui em Boituva, para a glória e honra de Deus. Ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Oh Deus, Pai de tanta misericórdia, o Pai que transforma corações, que toca e liberta, que cura e sara. Oh Deus, queremos ver uma manifestação dessa glória. Queremos, Pai, ver almas convertidas, almas transformadas pelo poder do Evangelho. Se o Senhor não operar no nosso meio, morreremos, secaremos, vamos desistir, vamos desanimar. Por isso, Pai, eu peço, transforma os nossos corações e os corações daqueles ao nosso redor. Coloque em nós, Pai, um fogo que arde, que podemos ser quebrantados diante de Ti, quebrantados de coração, com os olhos cheios de lágrimas, querendo fazer a Tua obra. Oh Deus, em nome de Jesus. Amém.